No vídeo de hoje eu compartilho uma das mais tristes experiências que certamente eu vivi no contexto de escola sabatina. Você está aqui no canal Todavia, um canal que se dedica a falar da fé cristã no mundo contemporâneo. Aqui você vai encontrar diversos vídeos e conteúdos interessantes que tratam da abordagem dos desafios presentes no mundo pós-moderno. Então, é um bom começo para que você conheça algo daquilo que vem sendo produzido aqui no canal, caso você não tenha nenhum conhecimento do nosso trabalho por aqui. Agora, se você já conhece o trabalho que tem sido feito, já deixa o seu like apoiando aquilo que nós temos produzido. Não se esqueça também de se inscrever, caso você ainda não tenha feito isso. Se você já é inscrito, nosso pedido é para que você compartilhe nas suas redes sociais, seja por meio do Telegram, WhatsApp ou qualquer outra rede, aquilo que nós temos produzido aqui. O que você achar de mais interessante, compartilhe com seus amigos para que o canal ganhe relevância. Também não se esqueça de acionar a opção todas as notificações para que você sempre seja informado quando produzirmos alguma coisa nova. Eu estava na Argentina e um colega de mestrado na época fez um convite para que eu pregasse em 2 igrejas do seu distrito. O plano era ir na igreja A, deixar a minha família para assistir a escola sabatina. Eu pregaria primeiro na igreja B, que teria a ordem do culto invertida com a escola sabatina. Ao retornar da pregação, eu voltaria para a igreja A e pregaria ali também. O problema é que eu estava na Argentina, sem internet e apenas indo pelas indicações que eu havia obtido desse meu amigo e também das pessoas na rua. De maneira que a igreja A até foi fácil de encontrar, mas a igreja B de maneira nenhuma eu conseguia achar. Frustrado e preocupado com o horário, eu acabei voltando para a primeira igreja e ali fui participar do restante da lição da escola sabatina. Não era meu plano estar ali naquele horário, eu deveria estar pregando na outra igreja e retornar apenas para o culto. Infelizmente, como eu não consegui encontrar a igreja, acabei voltando e participando do final da escola sabatina. Aquela foi uma das experiências mais tristes que eu tive no meu ministério. Eu já passei por situações em que pessoas confusas acabam durante a escola sabatina expressando opiniões pessoais, até sem nenhuma maldade, nenhuma intenção de heresia, de dizer alguma coisa contra a igreja, mas apenas porque não entenderam direito o assunto ou acabaram se baseando em alguma crença pessoal, alguma compreensão equivocada sobre o assunto. Isso acontece e por isso que o momento da recapitulação daquilo que foi estudado durante a semana cumpre o papel de uma verdadeira escola bíblica, ajudando os membros a se nutrir espiritualmente, à medida também em que cada um pode compartilhar a sua visão sobre aquele assunto e afinar a compreensão de acordo com aquilo que a Bíblia diz e a igreja ensina. Já tive situações também em que pessoas mal intencionadas acabaram se intrometendo no assunto da lição, seja para disseminar ideias próprias, às vezes provenientes de grupos dissidentes que acabavam tentando fazer um proselitismo às revessas dentro da igreja. Também já passei por uma situação em Curitiba em que eu iria pregar numa igreja e antes fui convidado a participar da sala dos jovens. E ali me deparei com um casal de namorados que estava vindo da Europa e tinha algumas ideias bastante confusas, não só a respeito do assunto em pauta na lição, mas também, de uma forma geral, se opunham a muitas crenças básicas da igreja. Tive a oportunidade de conversar rapidamente com eles e também alguém me informou que eles estavam justamente vindo da Europa, como eu acabei de mencionar, e que por isso haviam aprendido algumas coisas lá. E é importante dizer que em muitos lugares, tendências liberais já dominaram o adventismo. Eu volto a falar desse tópico um pouquinho mais à frente, acompanhe. Mas ali na Argentina eu me deparei com uma classe praticamente onde não crer no espírito de profecia era a regra, onde a ideia da igreja remanescente, sendo identificada com a própria igreja adventista, como oficialmente os adventistas creem, era algo arrogante e inaceitável para os membros da classe. À medida que eu tentava me posicionar, a reação era de ironia, como se eu fosse alguém inocente, como se eu estivesse apenas dizendo aquilo para defender a igreja, uma vez que eu sou um obreiro, ou como eu estivesse desinformado. Para cada coisa que eu dizia, aquelas pessoas tinham argumento e, ao mesmo tempo, embora eu também pudesse responder e contra-argumentar, eu estava diante de um grupo de pessoas que tinham seus ouvidos fechados para a mensagem adventista. Nem parecia que eu estava numa igreja adventista. A compreensão daquelas pessoas era completamente outra.
E ali eu detectei algumas coisas e até mencionei posteriormente para o meu amigo, que era o pastor deles, o pastor distrital, e ele compartilhou também comigo algumas informações que na hora eu não tinha. Um dos rapazes, que era notoriamente o líder daquela classe, havia feito teologia, mas não fora chamado. E eu fico impressionado com o número de pessoas que estudou teologia, que passou pelas nossas universidades, mas que acabaram se frustrando, talvez por não entrar na obra, talvez por não ter o perfil de obreiros, talvez por discordarem da dinâmica de como funciona a organização adventista. E é evidente, ao longo da história, o povo de Deus também teve problemas, de maneira que a gente não pode dizer que tudo sejam flores. Nós somos um povo que é caracterizado como Laodiceia, um povo que necessita de reavivamento, que deve buscar a correção, voltar às suas origens e estudar com afinco a palavra de Deus. Mas eu percebo que muitas críticas, sejam elas de cunho pessoal ou discordâncias em nível acadêmico, metodológico, apenas indicam que há pessoas que estão na igreja adventista, mas não querem se conformar à compreensão adventista ou aos princípios que a igreja prega. Essas pessoas são críticas por natureza, muitas delas influenciadas por pensamentos de outros grupos religiosos, notadamente liberais. É gente que usa o método histórico crítico, é gente que adota a mentalidade pró-LGBTQIA+, e todas as letras que você imaginar, gente que promove lives afirmando a intenção de dialogar com outras pessoas, mas deixando bem claro que não acreditam que a mensagem bíblica da Igreja Adventista seja superior a outras mensagens. No fundo, cada um tem a sua verdade. De acordo com esses liberais, eles relativizam a importância da igreja adventista e o seu papel profético. Agora mesmo, antes de gravar esse vídeo, uma amiga compartilhou um print de um Twitter de um pastor adventista que não está na nossa divisão, está em outro campo, dizendo da sua expectativa de um livro a respeito do fundamentalismo no adventismo. Como se fundamentalismo fosse sinônimo de atraso, de uma compreensão arcaica, de uma mente fechada, de pessoas que só enxergam o seu lado. Eu estou dizendo aqui que a igreja adventista se alinha em todos os pontos ao fundamentalismo, um movimento que surgiu entre as décadas de 1910 e 1920. É bem importante a gente se lembrar que a igreja adventista não é, em todos os aspectos, uma igreja fundamentalista. Ela concorda com um ou outro ponto, mas isso é assunto para outro vídeo. Há também aqueles que gostam de politizar, como se ir contra certas pautas fosse mais um comportamento político. Essas pessoas acabam sendo vítimas do discurso ideológico de movimentos que a gente considera como estando à esquerda do espectro político. Só porque esse tipo de mentalidade política fala de pobres, de minorias, eles identificam essa causa como naturalmente algo dos cristãos. Afinal de contas, os cristãos devem amar, devem proteger. Só que a mistura que se faz ideologicamente é muito grande, porque aquilo que a mentalidade política enxerga como minoria e o tipo de defesa que se faz em torno dessas pessoas é diferente da caracterização bíblica. Em nenhum momento a Bíblia está apoiando ou endossando o pensamento revolucionário. Por trás das palavras usadas tanto por alguns líderes políticos quanto encontradas na Bíblia e em pensadores cristãos, há um mar de diferença. Porque a maneira de definir pobreza, as soluções sociais e mesmo a proposta de solução definitiva, em ambos os casos, é completamente diferente. Então, quando a gente combate a esquerda e denuncia que ela não pode se aliar com o pensamento cristão, isso não é nenhum tipo de discurso propriamente político. O que se está lidando aqui não é nem com a questão partidária, mas simplesmente ressaltando que estamos diante de cosmovisões completamente diferentes. Para falar a verdade, aquilo que a Bíblia ensina não se coaduna completamente com nenhum movimento político. E triste é o cristão que confia na política desse mundo e nas esperanças fúteis e frágeis que ela oferece. Nós temos uma esperança muito mais rica. Eu gostaria de dizer que aquela mentalidade que eu vi na unidade da Escola Sabatina na Argentina, como eu relatei, é um tipo de exceção. Infelizmente, não é.
tem se tornado cada vez mais presente, tem povoado a mente de vários cristãos, especialmente alguns que se manifestam nas redes sociais com perfis falsos. Essa semana mesmo eu vi um perfil de um coletivo de pastores, com várias mensagens revoltadas e até de cunho político, como eu mencionei. É triste ver isso. São pessoas que se escondem por trás de perfis falsos, não conseguem dar a cara a tapa, não assumem as próprias ideias. E o pior mesmo é que são ideias vergonhosas. Feministas adventistas subversivos. O que é isso? Essas pessoas não conseguem entender que ser adventista é jogar outro jogo, é entender o mundo de uma forma diferente do que se propõe em movimentos ideológicos. Os liberais falham por não crer na mensagem bíblica o suficiente para levá-la a sério. A mensagem bíblica, para ter algum sentido na cabeça deles, precisa estar misturada, precisa ser adicionada a preocupações bastante terrenas, ao sabor da época. Precisa ser misturada com os discursos, seja da política, seja da mídia. Tem que ter uma pitada de lacração, senão a mensagem bíblica não vai alcançar o homem pós-moderno. Interessante, isso para mim soa como uma descrença muito palpável no trabalho do Espírito Santo, porque a nossa função é lançar a semente. Quem faz a obra de germiná-la, de fazer com que os frutos apareçam, é o Espírito Santo. Deus me pede para semear a semente, difundir a sua mensagem, sem adicionar nada a ela. Se a mensagem for pregada na sua pureza, ela vai alcançar o homem onde ele está e vai mudar o seu contexto, a sua realidade e transformá-lo por meio de uma experiência real com Cristo. Enquanto os liberais crescerem, a igreja vai se dividir em causas, dividir em discursos, vai se tornar um coletivo de minorias, de vozes dispersas que vão continuar duvidando dos discursos oficiais, tendo rejeição a tudo aquilo que é institucional apenas por ser institucional e manter as suas críticas de forma ácida, cínica e veemente contra pastores e líderes que persistirem em ser fiéis à palavra de Deus. O que fazer? A nossa única segurança é crer na Bíblia e no Espírito de profecia, é depender de Deus, é ser cristãos autênticos, dar nosso testemunho e orar por aqueles que estão sendo enganados por Satanás, muitas vezes sendo aclamados como pastores de um grupo que não se ajusta à igreja tradicional porque não quer se ajustar. Deus vai cobrar dessas pessoas que levaram tantos ao erro. Que Deus tenha misericórdia deles, de nós, para que todos alcancemos uma unidade. E essa unidade só pode existir mediante a palavra de Deus. E você, o que pensa de tudo isso? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião, será sempre bem-vinda. Também não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um forte abraço, Deus abençoe você. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga.